Isaías 61 revela que há uma unção sobre você, mas você ainda não percebeu. Eu sei que há muito tempo você busca o sentido da sua vida, uma confirmação, uma resposta sobre o que Deus quer de você. Diante de tantas situações, é natural se sentir confuso. Mas talvez o que esteja te confundindo hoje não seja a falta de valor, e sim o fato de que existe algo sobre a sua vida que você ainda não conseguiu discernir por completo. Você olha para si e sente que há um propósito maior. Mas logo vem o cansaço, o atraso, as lutas internas, as portas que não se abriram, as batalhas que ninguém viu. E por causa disso, começa a pensar que é comum, que foi esquecido, que nada de especial repousa sobre você. Mas Isaías 61 traz uma revelação que confronta essa mentira de frente. Há momentos em que a pessoa está tão ocupada tentando sobreviver, tão pressionada pelas dores, pelas contas, pelas decepções e pelo peso da própria mente, que já não consegue perceber aquilo que o Eterno depositou sobre ela. Esse é o momento em que a gratidão é deixada de lado e os problemas passam a ocupar o centro da mente. E se eu te disser que existe uma unção sobre a sua vida? E se a razão de tantas situações que te desafiam não for o seu fim, mas um sinal de que existe um chamado, uma autoridade e uma porção que você ainda não reconheceu por completo? Isaías 61 não fala de alguém perfeito, intocável ou distante da realidade. Ele fala de alguém que atravessou o deserto e foi alcançado para restaurar, levantar, consolar e trazer luz onde antes só havia peso. Isso significa que o céu não vê você apenas pela dor que sente agora. O céu vê o propósito que ainda está vivo dentro do seu coração. Então, antes de continuar carregando a ideia de que você é pequeno demais, fraco demais ou tardio demais, escute com atenção, porque esta palavra pode abrir os seus olhos para algo que sempre esteve aí e que a partir de hoje você não poderá mais ignorar. Há fases em que a vida se torna tão barulhenta por dentro que a pessoa já não consegue mais ouvir aquilo que o Eterno plantou em sua própria alma. Tudo vira urgência, tudo parece exigir uma resposta imediata. As preocupações se acumulam, os pensamentos se atropelam, o coração se desgasta tentando entender o que fazer, para onde ir, como sair de uma fase tão apertada. E pouco a pouco, aquilo que era espiritual vai sendo coberto pelo excesso de sobrevivência. Não porque deixou de existir, mas porque ficou encoberto. Esse é um dos primeiros enganos que o cansaço produz. Ele faz a pessoa acreditar que perdeu o que, na verdade, apenas não consegue mais perceber com clareza. Isaías 61 começa com uma revelação muito profunda. A unção não aparece depois que tudo se resolve. Ela não repousa somente sobre quem já venceu todas as guerras internas. Ela se manifesta justamente em um contexto de ruína, de necessidade, de reconstrução, de cura e de consolo. Isso muda a forma como você precisa olhar para a sua própria história. Porque talvez você tenha passado tempo demais achando que o seu estado atual anula o propósito de Deus sobre você, quando, na verdade, muitas vezes é nesse cenário que o propósito começa a ser discernido de forma mais madura. Muita gente pensa, se existe algo especial sobre mim, por que estou tão cansado? Por que enfrento tanta resistência? Por que tudo parece mais difícil do que deveria? Mas essa pergunta nasce de uma expectativa errada. Nem sempre a presença de oposição significa ausência de direção. Em muitos casos, é justamente o contrário. Há pessoas que carregam uma porção tão sensível, uma responsabilidade tão séria e uma marca tão profunda que passam por processos que as obrigam a amadurecer por dentro.
O peso não veio para definir sua identidade. O peso apenas tentou fazer você esquecer quem é. Perceba isso com atenção. O inimigo da sua clareza nem sempre é uma tragédia visível. Às vezes, é só o acúmulo, é o excesso de preocupação, é a rotina sem fôlego, é a comparação silenciosa, é a frustração de orar e não ver mudança imediata, é a dor de continuar firme por fora, enquanto por dentro tudo parece pedir descanso. E nesse estado a mente começa a contar histórias falsas. Você não tem nada de diferente. Você não foi separado para nada. Sua vida é comum demais. Seu tempo já passou. Mas Isaías 61 confronta essa narrativa. Porque o texto não aponta para uma vida vazia. Ele aponta para alguém sobre quem o Espírito do Senhor repousa com finalidade, com direção e com missão. Talvez o seu erro até aqui não tenha sido falta de fé. Talvez tenha sido tentar interpretar sua vida apenas pelo que os olhos naturais conseguem enxergar. E quando isso acontece, a dor parece maior que a promessa. A espera parece maior que o chamado e o presente parece mais forte que aquilo que Deus disse. Só que o Eterno não avalia você apenas pelo momento que está vivendo agora. Ele vê a semente antes da colheita. Ele vê o óleo antes da manifestação pública. Ele vê a restauração enquanto ainda existem cinzas espalhadas pelo chão. Por isso, antes de dizer que não há nada sobre você, pare e examine melhor. Nem todo silêncio significa abandono. Nem todo atraso significa negação. Nem toda fase de aperto significa esquecimento. Pode ser que, neste exato momento, a sua maior batalha não seja contra pessoas, circunstâncias ou limitações externas. Pode ser contra a incapacidade de perceber aquilo que o Eterno já colocou em você. E quando essa percepção começa a despertar, algo muda por dentro. Porque a alma deixa de se definir apenas pela dor e começa a se alinhar com a verdade. Existe uma ideia silenciosa que confunde muitas pessoas, a de que a presença de Deus sobre uma vida sempre será percebida em tempos de facilidade, clareza e avanço visível. Mas Isaías 61 mostra outra realidade. A unção não é revelada apenas quando tudo está em ordem. Muitas vezes, ela começa a ser discernida justamente quando a pessoa atravessa fases que não consegue explicar. Fases em que há peso, desgaste, perguntas sem resposta e uma sensação constante de que algo dentro dela está sendo pressionado. E é exatamente aí que muitos se enganam, porque interpretam a pressão como prova de abandono, quando em alguns casos ela está revelando profundidade. Pense com calma. Por que certas lutas mexem tanto com você? Por que algumas dores parecem tocar áreas muito específicas da sua alma? Por que existem batalhas que não apenas cansam o corpo, mas tentam apagar a sua esperança, a sua identidade e a sua percepção espiritual? Nem sempre isso acontece porque você está distante do propósito. Às vezes acontece porque existe algo precioso em você que ainda está sendo amadurecido. Há processos que não vêm para destruir o que Deus colocou na vida de alguém. Eles vêm para tirar excessos, confrontar ilusões, alinhar intenções e formar estrutura interior para aquilo que ainda será manifestado. O problema é que, no meio da dor, a tendência humana é buscar sinais rápidos. A pessoa quer uma resposta imediata, uma mudança instantânea, uma confirmação visível. E quando isso não acontece, ela conclui que não há nada de especial sobre sua caminhada. Só que o Eterno trabalha de forma mais profunda. Ele não toca apenas a superfície da vida, ele alcança o íntimo. Ele trata motivações, cura feridas escondidas, corrige direções e faz a alma aprender a depender dele de um modo mais verdadeiro. Isso nem sempre é confortável. Na verdade, muitas vezes é justamente o contrário, mas é nesse lugar que muita coisa falsa cai, e aquilo que é real começa a permanecer.
Há pessoas que só conseguem reconhecer a própria porção quando param de medir a presença de Deus pelos resultados imediatos. Porque, enquanto a mente estiver presa apenas ao que vê, qualquer atraso parecerá fracasso, qualquer silêncio parecerá distância e qualquer luta parecerá rejeição. Mas Isaías 61 não aponta para uma vida rejeitada. Ele revela uma vida visitada, uma vida que recebeu óleo para um propósito, uma vida chamada para curar, levantar, consolar e restaurar. Isso exige mais do que emoção momentânea. Exige formação interior. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de fase. Uma estação em que muita coisa parece indefinida, mas alguma coisa dentro de você continua dizendo que não é o fim. Mesmo cansado, você ainda busca. Mesmo ferido, você ainda sente que existe algo maior. Mesmo cercado por dúvidas, uma parte do seu coração se recusa a aceitar que nasceu apenas para sobreviver. Isso não é pequeno. Isso revela que ainda existe chama debaixo das cinzas. E quando a chama permanece, é porque o Eterno ainda está operando, mesmo que você não consiga explicar todos os movimentos dele. Entenda isso, a unção nem sempre será percebida nos dias leves. Às vezes, ela se torna mais evidente nos dias em que você é forçado a descobrir que sua força não vem apenas de você. Nos dias em que a aparência cai, a autossuficiência enfraquece e a alma começa a clamar com mais verdade. Porque há coisas que só são discernidas quando o barulho do ego diminui. Há direções que só se tornam claras quando as distrações perdem a força. E há marcas espirituais que só passam a ser compreendidas quando a pessoa para de perguntar apenas por que estou passando por isso e começa a perguntar o que o Eterno está formando em mim através disso. Talvez até aqui você tenha chamado de atraso aquilo que na verdade era preparação. Talvez tenha chamado de fraqueza aquilo que era um convite à dependência correta. Talvez tenha chamado de esquecimento aquilo que era um processo de alinhamento. Por isso, não despreze esta fase apenas porque ela é desconfortável. Nem toda estação difícil é sinal de perda. Algumas são lugares de revelação. E pode ser que, justamente no tempo em que você mais duvidou de si, o Eterno estivesse trabalhando para que você finalmente enxergasse o que repousa sobre a sua vida. Existe um detalhe espiritual que muita gente demora para perceber. Aquilo que mais foi pressionado na sua vida nem sempre aponta apenas para a sua fraqueza. Muitas vezes aponta para a área onde existe uma responsabilidade maior sobre você. É por isso que algumas batalhas parecem se repetir com tanta intensidade. Não porque o Eterno tenha te abandonado, mas porque existe algo precioso que precisa ser preservado, amadurecido e compreendido. A dor tenta confundir a leitura da sua própria história. Ela faz você pensar que o lugar mais ferido é a prova de que ali não há valor. Mas em muitos casos é justamente o contrário. O lugar mais atacado pode estar revelando onde existe mais propósito. Pense naquilo que mais tentou te paralisar. Talvez tenha sido a sua mente mergulhada em confusão e desgaste. Talvez tenham sido as finanças com uma pressão constante que roubou sua paz. Talvez tenha sido a rejeição que fez você duvidar do próprio valor. Talvez tenha sido o medo de não ser suficiente, de não conseguir, de não chegar a tempo, de não corresponder. Essas áreas, quando mal interpretadas, se tornam prisões internas. A pessoa passa a viver reagindo à dor, em vez de discernir o que aquela guerra tentou esconder. E aqui existe uma chave importante. O adversário quase nunca desperdiça força tentando apagar o que é irrelevante. Ele pressiona com mais insistência aquilo que um dia pode se tornar lugar de cura, autoridade e testemunho.
Isaías 61 carrega exatamente esse movimento. O texto fala de consolar os quebrantados, anunciar libertação, restaurar ruínas antigas, trocar cinzas por honra, peso por louvor, lamento por óleo. Isso não nasce de uma teoria distante. Isso toca áreas reais da existência humana. E quando essa palavra encontra alguém, ela não apenas alivia por alguns instantes. Ela reposiciona a forma como a pessoa entende sua própria dor. Porque aquilo que antes parecia sinal de destruição total, começa a ser enxergado como território de restauração. Não porque a dor tenha sido boa, mas porque o Eterno é capaz de transformar a memória do sofrimento em solo de amadurecimento e direção. Talvez a sua mente tenha sido tão atacada porque existe sabedoria que ainda será liberada através da sua vida. Talvez sua história tenha sido marcada por rejeição, porque você precisará levantar outros que também se sentiram deixados de lado. Talvez tenha havido escassez, porque o Eterno está formando em você discernimento, dependência e responsabilidade que não nasceriam em dias fáceis. Talvez você tenha passado por fases em que ninguém te compreendeu porque, antes de conduzir alguém a um lugar de consolo, sua alma precisaria aprender a encontrar refúgio verdadeiro no Eterno. Isso não significa romantizar a dor. Não significa dizer que o sofrimento por si só é santo ou desejável. Significa apenas reconhecer que o Eterno não desperdiça nada. Aquilo que tentou te reduzir não precisa definir sua identidade para sempre. Aquilo que tentou te humilhar não precisa continuar governando sua leitura de si mesmo. Aquilo que tentou calar a sua voz não precisa ser o capítulo final da sua história. Há uma diferença entre passar por uma guerra e se tornar a própria guerra. Muita gente passou por dores reais, mas começou a se enxergar somente por elas. E é aí que o peso ganha espaço demais, porque a pessoa deixa de dizer "eu estou atravessando isso" e começa a acreditar "eu sou isso". Só que Isaías 61 rompe essa mentira. Você não é apenas a fase difícil que enfrentou. Você não é apenas a espera que cansou sua alma. Você não é apenas a área em que mais chorou. Pode ser que justamente onde você mais sentiu vergonha, exista uma futura expressão de honra. Pode ser que justamente onde mais faltou fôlego, exista uma futura manifestação de força. Pode ser que justamente onde você mais se sentiu vazio, exista uma porção que ainda será derramada com clareza. Mas isso começa quando você para de olhar apenas para o estrago e pede discernimento para enxergar o que tentou ser encoberto. Há pessoas que estão tão acostumadas a lutar contra uma área específica que já nem percebem mais que ali existe um sinal. Um sinal de que algo precisa ser tratado com profundidade, sim, mas também um sinal de que aquela região da alma não está morta. Ela está clamando por restauração. E quando o Eterno restaura, ele não apenas remenda superfícies. Ele devolve sentido, identidade e direção. Por isso, não despreze o que mais doeu. Leve isso diante do Eterno com sinceridade. Porque a área mais atacada da sua vida pode não ser o anúncio do seu fracasso. Pode ser o começo da revelação do que ele deseja fazer através de você. Uma das coisas mais perigosas que o cansaço faz não é apenas enfraquecer o corpo ou sobrecarregar a mente. O efeito mais profundo dele é distorcer a visão. Quando a alma está exausta, ela começa a interpretar tudo a partir da dor. O que antes parecia promessa passa a parecer ilusão. O que antes era convicção passa a parecer exagero. O que antes era esperança passa a parecer ingenuidade. E aos poucos, a pessoa deixa de enxergar a própria vida pela ótica da verdade e começa a enxergar tudo pela lente do esgotamento. É nesse ponto que muitos se perdem por dentro. Não porque o Eterno tenha retirado a mão, mas porque o peso prolongado embaralhou a capacidade de discernir. Talvez você conheça essa sensação.
Você continua vivendo, continua tentando, continua suportando, continua fazendo o que precisa ser feito, mas já não sente a mesma clareza. Há dias em que parece que tudo ficou embaçado por dentro. A mente corre, o coração aperta, o sono não resolve, a preocupação não dá descanso e até aquilo que antes te sustentava parece estar mais distante. Só que existe algo importante aqui. O fato de você não conseguir perceber com nitidez não significa que o Eterno deixou de agir. A ausência de percepção não é a ausência da presença. Muitas vezes, o céu continua operando em silêncio justamente quando a alma está cansada demais para notar. Isaías 61 não nasce em um cenário de conforto emocional. Ele surge como resposta para gente ferida, abatida, oprimida, cansada de carregar peso por dentro. Isso mostra que a palavra do Eterno não ignora a exaustão humana. Ela entra nela. Ela alcança quem já perdeu o brilho, quem já não consegue fingir força, quem se sente vivendo no limite de si mesmo. E é justamente nesse contexto que vem a revelação. Ainda há óleo, ainda há chamado, ainda há restauração, ainda há algo santo repousando sobre a vida de quem achou que só restavam cinzas. O problema é que o cansaço fala alto. Ele tenta te convencer de que, porque você está sem força, então também está sem direção. Porque você está lento, então ficou para trás. Porque chorou mais do que gostaria, então perdeu a firmeza. Porque se sentiu pequeno em alguns dias, então nunca houve nada de especial sobre você. Mas isso é uma leitura injusta da sua história. Há pessoas que estão tão consumidas pela pressão do agora que começam a duvidar até daquilo que o próprio coração já discerniu em tempos anteriores. Esquecem experiências, esquecem livramentos, esquecem respostas, esquecem o que o Eterno já mostrou, porque a dor recente ocupa espaço demais na mente. Esse é o momento em que a gratidão enfraquece e o problema tenta tomar o centro. Não porque a pessoa seja ingrata por natureza, mas porque o sofrimento insistente estreita o olhar. A alma cansada tende a focar no que ameaça, no que falta, no que pesa, no que ainda não mudou. E quando isso acontece, ela corre o risco de interpretar a própria vida só pelo que está dando errado. Só que a verdade continua sendo maior do que a fase. O que o Eterno colocou sobre você não desaparece apenas porque você entrou em uma estação difícil. A unção não se desfaz porque o caminho ficou pesado. O propósito não evapora porque sua mente passou por dias nublados. O que foi depositado pelo céu não é sustentado apenas pela sua emoção do momento. Talvez o que você mais precise agora não seja correr mais, exigir mais de si ou tentar provar alguma coisa. Talvez o que você precise seja parar por dentro e permitir que a verdade volte a organizar sua visão. Porque uma alma exausta começa a fazer julgamentos severos demais sobre si mesma. Ela se cobra em excesso, se compara em excesso, se culpa em excesso, se condena em excesso. E nesse estado fica difícil perceber a delicadeza com que o Eterno ainda está conduzindo tudo. Nem sempre ele responde devolvendo velocidade. Às vezes, ele responde restaurando a visão, fazendo você enxergar novamente quem é, o que carrega, o que não perdeu e o que ainda está sendo formado. Por isso, não transforme o seu cansaço em definição permanente. Ele explica o que você sente, mas não define quem você é. Ele pode justificar sua limitação de hoje, mas não tem autoridade para anular o que foi colocado sobre sua vida. Você pode estar cansado, sim. Pode estar desgastado, confuso e até emocionalmente sobrecarregado. Mas ainda assim, o Eterno continua vendo o que existe em você com clareza perfeita. E quando ele olha para a sua vida, não vê apenas uma fase difícil. Ele vê uma história que ainda não terminou, uma porção que ainda não foi plenamente discernida e uma chama que, apesar de tudo, continua acesa. Uma das dores mais difíceis de suportar
é a sensação de que o tempo está passando e nada acontece. A pessoa ora, espera, tenta permanecer firme, busca direção, pede confirmação. Mas os dias seguem, as circunstâncias parecem iguais e o coração começa a se encher de perguntas. Nesse lugar, a mente facilmente cria uma conclusão precipitada. Se ainda não aconteceu, é porque fui esquecida. Se nada mudou, é porque não há mais propósito. Se a resposta não veio, é porque não existe unção alguma sobre a minha vida. Só que Isaías 61 confronta esse pensamento de forma profunda, porque a linguagem da restauração nem sempre começa com movimentos visíveis. Muitas vezes, ela começa no invisível. O ser humano costuma medir a ação de Deus pelo que consegue enxergar rapidamente, quer sinais concretos, respostas imediatas, portas abertas sem demora, confirmações que acalmem a ansiedade do coração. Mas o Eterno trabalha em dimensões que os olhos naturais nem sempre alcançam no início. Há preparações que acontecem no secreto. Há alinhamentos que não fazem barulho. Há curas que começam silenciosamente. Há estruturas internas que precisam ser formadas antes que certas portas se abram. E quando a pessoa não entende isso, passa a chamar de esquecimento aquilo que, na verdade, é um tempo de preparação invisível. Talvez esse seja um dos pontos mais delicados da jornada espiritual. Aceitar que o Eterno não se move apenas para resolver situações, mas também para formar pessoas. Ele não quer apenas te colocar em um lugar novo. Ele quer que você chegue lá com maturidade, discernimento e estrutura para sustentar aquilo que recebeu. Porque há respostas que, se chegassem cedo demais, encontrariam uma alma ainda ferida, confusa, carente de aprovação ou desorganizada por dentro. E o que seria bênção poderia até se tornar peso. Por isso, alguns tempos de espera não são punição, são proteção, são formação, são parte de uma sabedoria maior do que a ansiedade humana consegue compreender. Isaías 61 fala de reconstruir ruínas antigas, restaurar lugares assolados, trocar cinzas por honra, derramar óleo sobre o abatido. Perceba a profundidade disso. Nada aqui aponta para superficialidade. Nada aqui fala de uma mudança rasa, apenas estética. O texto fala de algo que exige processo. Ruínas não são restauradas em segundos. Territórios atingidos pelo tempo não são levantados sem trabalho. Corações sobrecarregados não são curados por aparência. O Eterno não faz uma obra frágil. Quando Ele restaura, Ele alcança a raiz. E esse tipo de obra nem sempre é percebido por quem está olhando apenas para o relógio. Talvez você esteja sofrendo porque esperava uma manifestação mais rápida. Talvez pensasse que, a esta altura, já teria clareza, já teria paz, já teria visto certas promessas se moverem. E como isso ainda não aconteceu do jeito que imaginou, o desânimo começou a ganhar espaço. Mas cuidado com a interpretação da demora. Nem todo silêncio é ausência. Nem toda espera é negativa. Nem todo intervalo significa que o céu parou. Às vezes, enquanto você vê imobilidade, o Eterno está removendo estruturas erradas, fechando acessos que te fariam mal, amadurecendo percepções, curando dependências emocionais e reorganizando áreas internas que ninguém vê. Há também algo muito importante aqui. A demora muitas vezes expõe em quem ou em que a nossa alma está realmente apoiada. Quando a resposta tarda, aquilo que está escondido aparece. Surgem ansiedades, cobranças, comparações, carências, impulsos, exigências internas e até a tentação de desistir. E embora isso doa, também revela o que ainda precisa ser tratado. Porque a unção não foi derramada para alimentar ilusões de grandeza. Ela foi dada para cumprir propósito com verdade.
E verdade exige purificação, ajuste, consciência e rendição. Pode ser que você tenha pedido direção, mas o Eterno primeiro esteja tratando a sua forma de olhar. Pode ser que tenha pedido uma porta, mas Ele esteja primeiro fortalecendo sua identidade. Pode ser que tenha pedido confirmação, mas Ele esteja primeiro curando a necessidade de depender da validação externa. Isso tudo também faz parte da preparação. E quando a alma entende isso, a espera deixa de ser apenas sofrimento cego e passa a ser lugar de amadurecimento. Por isso, não conclua cedo demais que foi esquecido. O que você ainda não vê não é prova de abandono. Pode ser o cenário exato em que o Eterno está te formando para algo que sua visão de agora ainda não alcança por inteiro. A demora dói, sim. O invisível testa a fé, sim. Mas a obra silenciosa também é obra. E um dia, quando certas peças se encaixarem, você poderá olhar para trás e perceber que o tempo em que mais pensou que nada estava acontecendo era, na verdade, o tempo em que o céu mais profundamente preparava você. Existe um erro muito comum quando as pessoas pensam sobre unção, chamado e propósito. Imaginar que isso tem a ver, presde de tudo, com algo visível, grandioso ou admirado pelos outros. Mas Isaías 61 apresenta uma visão muito mais profunda. A unção não é apresentada como um adorno espiritual. Ela não vem para alimentar vaidade, nem para criar uma imagem impressionante diante das pessoas. Ela vem com finalidade. Vem para curar, restaurar, consolar, levantar, reconstruir. Isso significa que a marca do Eterno sobre uma vida não se prova apenas pelo que aparece externamente, mas pelo que essa vida passa a carregar e transmitir em meio à realidade. Talvez por muito tempo você tenha procurado sinais de propósito nos lugares errados. Talvez tenha pensado que só poderia existir algo especial sobre você se tudo fosse mais rápido, mais visível, mais reconhecido. Talvez, no fundo, parte da sua dor tenha vindo disso também. Olhar para a própria vida e não encontrar os sinais externos que imaginava que deveriam acompanhar uma pessoa escolhida por Deus. Só que o Eterno não trabalha preso à lógica das aparências. Muitas vezes, aquilo que Ele mais valoriza está sendo formado longe dos aplausos, longe da pressa e longe da validação pública. Isaías 61 não exalta alguém por parecer forte. Exalta a obra do Espírito sobre uma vida que se torna canal de restauração. E isso muda completamente a leitura. Porque nesse caso, a pergunta deixa de ser como eu pareço e passa a ser o que o Eterno está formando em mim para que eu me torne instrumento de cura, consolo e reconstrução. Essa é uma pergunta mais séria, mais madura e mais verdadeira. Porque uma pessoa pode até impressionar por fora e ainda assim continuar vazia por dentro. Mas quem foi realmente tocado pelo Eterno começa a desenvolver substância, começa a carregar paz em meio ao caos, discernimento em meio à confusão, compaixão em vez de dureza, firmeza em vez de teatralidade. É por isso que certos processos são tão profundos. O Eterno não está apenas preparando você para viver algo novo. Ele está tratando a forma como você enxerga a si mesmo, como reage à dor, como lida com a espera, como responde ao vazio, como administra a influência, como sustenta a verdade quando ninguém está olhando. Porque a unção sem caráter amadurecido vira peso. A porção sem estrutura interior pode se perder em impulsos, carências e ilusões. Então, quando o céu trata uma vida, não está atrasando o bem. Está evitando que algo precioso seja recebido de forma superficial. Talvez você tenha pedido para entender o seu propósito, mas o Eterno esteja primeiro te mostrando que propósito não é palco. Propósito é responsabilidade. É carregar algo santo com reverência.
É permitir que a própria dor seja tratada, para que ela não continue governando suas reações. É aprender a não depender da aprovação constante. É amadurecer o coração para que, quando a hora da manifestação chegar, você não confunda missão com ego, direção com pressa e unção com necessidade de ser visto. Pense nisso com sinceridade. De que adiantaria receber algo grande por fora, enquanto tudo ainda está desalinhado por dentro? De que serviria uma resposta visível se o coração ainda estivesse desorganizado, ferido e dominado por comparações? O Eterno não quer apenas te entregar algo. Ele quer te transformar em alguém capaz de sustentar o que recebeu, sem se perder no caminho. E essa transformação muitas vezes acontece no secreto, no cotidiano, nas pequenas renúncias, nos ajustes silenciosos, nas verdades difíceis que curam a alma. Por isso, não despreze os processos que tratam suas intenções, suas emoções e sua forma de caminhar. Eles fazem parte da unção, porque fazem parte da preparação de quem não foi chamado para a aparência, mas para a profundidade. O que o Eterno coloca sobre uma vida não é um enfeite espiritual, é uma responsabilidade viva. E quando essa verdade entra no coração, a pessoa para de buscar apenas sinais externos de grandeza e começa a desejar ser realmente moldada para que tudo o que vier depois tenha raiz, verdade e permanência. Existe um momento muito decisivo na jornada de quem está tentando entender o próprio chamado. O momento em que a pessoa precisa escolher se continuará se enxergando a partir das feridas, ou se começará a se alinhar com a verdade do que o Eterno diz sobre ela. Essa transição não acontece de forma automática, porque quando alguém passa muito tempo lidando com medo, rejeição, atraso, cansaço e confusão, essas experiências começam a deixar marcas profundas na forma como essa pessoa se percebe. Ela até busca direção, ora, espera, continua firme como consegue, mas por dentro ainda se define pelo que sofreu. E enquanto a identidade continuar sendo governada pela dor, ficará muito difícil discernir com clareza aquilo que o céu colocou sobre a sua vida. A dor tem esse efeito. Ela tenta ocupar o centro, ela quer se tornar a principal lente da alma. Então a pessoa deixa de dizer, eu passei por uma fase difícil, e começa a viver como se a fase difícil fosse sua identidade permanente. Deixa de dizer, eu fui ferido, e passa a se enxergar apenas como alguém quebrado. Deixa de dizer, eu enfrentei atraso, e começa a acreditar que nasceu para viver sempre atrás. Deixa de dizer, eu fui rejeitado, e passa a pensar que nunca será realmente acolhido. Só que essa leitura é injusta com a obra do Eterno, porque ele não vê você apenas pelo que te atingiu. Ele vê o que permaneceu vivo, mesmo depois do impacto. Ele vê o que não morreu. Ele vê a chama que resistiu. Ele vê a porção que continuou ali, mesmo quando você quase perdeu a capacidade de percebê-la. Isaías 61 é uma palavra que confronta exatamente esse tipo de prisão interior. O texto não ignora as cinzas, o abatimento, a dor ou as ruínas, mas também não permite que isso seja o ponto final. Ele mostra que existe troca, existe restauração, existe reposicionamento. E isso é muito profundo, porque revela que a identidade de uma vida não precisa continuar presa ao lugar em que ela mais sofreu. O Eterno não trabalha apenas para aliviar sintomas. Ele trabalha para restaurar a leitura que a alma faz de si mesma. Ele toca a raiz. Ele confronta mentiras antigas. Ele quebra interpretações distorcidas. Ele mostra que aquilo que aconteceu com você não tem autoridade para decidir sozinho quem você é. Talvez uma das maiores batalhas que você esteja enfrentando hoje não seja externa. Talvez seja interna.
Talvez seja a luta entre aquilo que a dor te ensinou a pensar e aquilo que o Eterno está tentando te fazer lembrar, porque a dor ensina frases pesadas. Você não vai conseguir, nada muda, sua hora passou, você não tem nada de especial, é tarde demais, você não é forte o suficiente. Mas a verdade do Eterno segue outra direção. Ela te chama para lembrar que há propósito mesmo em meio ao processo, que há óleo mesmo em meio ao desgaste, que há chamado mesmo em meio à espera, e que há vida mesmo em territórios que pareciam tomados pela exaustão. Só que esse florescimento exige uma decisão interior. Parar de fazer aliança com a versão de si mesmo que nasceu apenas da dor. Isso não significa negar o que viveu. Não significa fingir que não doeu. Não significa apagar a memória do que aconteceu. Significa apenas recusar-se a continuar sendo definido exclusivamente por isso. Porque quem vive somente a partir da ferida terá dificuldade de sustentar aquilo que o Eterno deseja revelar. A alma precisa ser curada na sua percepção. Precisa voltar a reconhecer valor onde antes só enxergava ruína. Precisa reaprender a ver semente onde antes só via atraso. Precisa voltar a acreditar que o céu ainda está escrevendo capítulos que a dor tentou cancelar. Pode ser que, por muito tempo, você tenha se apresentado ao mundo a partir do que faltou, do que perdeu ou do que sofreu. Mas existe um convite hoje. Permitir que sua identidade volte a ser construída não pela escassez da fase, e sim pela verdade do que o Eterno depositou em você. Porque aquilo que Ele colocou na sua vida não floresce plenamente em uma alma que só se enxerga como derrota. Floresce quando a verdade começa a reorganizar o interior. Floresce quando a pessoa entende que passou pelo vale, mas não nasceu para morar nele. Floresce quando o coração para de chamar de fim aquilo que o céu ainda chama de processo. E talvez seja exatamente isso que esteja começando a acontecer agora. Talvez, pouco a pouco, o Eterno esteja te tirando da identidade da dor para te reconduzir à identidade do propósito. Vamos orar ao Senhor agora. Eterno Deus, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem força fingida, sem tentar parecer melhor do que estou. Tu conheces aquilo que ninguém vê, Tu conheces os pensamentos que me cansaram, as perguntas que carrego em silêncio, as lutas que tentei suportar sem conseguir explicar. Tu conheces os dias em que a minha fé ficou em pé por um fio, e também conheces os momentos em que eu quase acreditei que não havia mais nada sobre a minha vida, além de peso, atraso e confusão. Mas hoje, diante da Tua palavra, eu te peço, abre os meus olhos. Se existe uma unção sobre a minha vida que eu ainda não consegui discernir com clareza, não permitas que eu continue vivendo como alguém vazio, esquecido ou comum aos meus próprios olhos. Arranca de mim toda a cegueira produzida pelo cansaço. Quebra toda mentira que se levantou dentro da minha mente, dizendo que não há propósito, que não há chamado, que não há mais tempo, que não há mais valor. Cala toda a voz interior que tentou me convencer de que a dor define quem eu sou. Eterno, eu te peço, cura a minha percepção. Onde a dor distorceu, traz verdade. Onde o medo exagerou, traz paz. Onde a pressa me confundiu, traz alinhamento. Onde a exaustão roubou minha clareza, derrama descanso sobre a minha alma. Eu não quero continuar olhando para a minha vida apenas pelas cinzas, apenas pelas perdas, apenas pelas demoras. Ensina-me a enxergar com os Teus olhos. Ensina-me a perceber o que o Senhor já depositou em mim e que por tanto tempo ficou encoberto pelos pesos do caminho. Se a minha identidade foi moldada por rejeições, cura-me. Se a minha visão foi ferida por frustrações, restaura-me. Se o meu coração se tornou pesado por tantas batalhas, consola-me.
Se em algum momento eu deixei a gratidão se apagar, porque os problemas ocuparam o centro da minha mente, reposiciona meu interior. Eu não quero mais viver governado apenas pelo que me faltou, pelo que não aconteceu ou pelo que ainda não entendi. Quero voltar a me alinhar com a verdade de que o Senhor continua operando, mesmo quando tudo parece silencioso. Eterno, visita também as áreas mais atacadas da minha vida. Toca a minha mente, para que ela não seja dominada por confusão. Toca minhas emoções, para que não sejam arrastadas pelo medo. Toca minhas finanças, para que a escassez não roube minha paz. Toca meus relacionamentos, para que a dor não endureça meu coração. Toca minha identidade, para que eu não continue me enxergando a partir das feridas, mas a partir daquilo que o Senhor diz sobre mim. Onde houve vergonha, derrama honra. Onde houve abatimento, derrama óleo de alegria. Onde houve ruínas internas, começa a reconstrução. Onde houve silêncio prolongado, faz nascer discernimento. Eu entrego ao Senhor cada tempo de espera que me feriu. Entrego cada atraso que tentei interpretar como abandono. Entrego cada noite de angústia, cada pensamento de insuficiência, cada peso escondido, cada comparação silenciosa, cada sentimento de estar ficando para trás. Lava meu coração de toda interpretação apressada. Faz-me entender que a tua obra também acontece no invisível. Dá-me maturidade para não desprezar os processos. Dá-me sensibilidade para reconhecer a tua mão até nos dias em que eu não conseguir ver tudo com nitidez. E acima de tudo, eterno, fortalece em mim aquilo que veio de ti. Que a chama não se apague, que o medo não governe, que a dor não reine, que a espera não destrua a minha confiança, que a voz da verdade fale mais alto do que a voz do cansaço. E que, a partir de hoje, eu não viva mais distante daquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu recebo a tua paz. Eu recebo o teu consolo. Eu recebo a tua correção. Eu recebo a tua luz sobre áreas que estavam confusas. E mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar que o Senhor ainda está escrevendo a minha história com propósito, direção e fidelidade. Que assim seja. E que o meu coração nunca mais se esqueça. O que o Senhor depositou em mim pode até ter ficado encoberto por um tempo, mas não foi apagado. Se esta palavra falou com a sua alma hoje, guarde isto no coração. Nem tudo o que o Eterno colocou sobre a sua vida será percebido de imediato. Há coisas santas que amadurecem em silêncio. Há marcas que só são discernidas depois de um tempo de processo, de cura e de alinhamento interior. Por isso, não se apresse em concluir que não há nada sobre você só porque ainda existem perguntas sem resposta. O céu continua trabalhando, mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver tudo com clareza. Talvez você tenha chegado até aqui se sentindo pequeno, cansado e até confuso sobre quem realmente é. Mas Isaías 61 nos lembra que o Eterno ainda visita vidas abatidas, ainda restaura ruínas antigas, ainda derrama óleo sobre quem pensou que só restavam cinzas. E quando ele toca uma história, o peso não tem a palavra final. Então siga em frente com reverência, com fé e com sensibilidade espiritual. Proteja aquilo que o Eterno está despertando em você. Não negocie sua paz com pensamentos de derrota. Não entregue sua identidade ao cansaço. E não permita que a demora te faça esquecer aquilo que o céu já viu sobre a sua vida. E se esta mensagem encontrou você no momento certo, deixe nos comentários. O Eterno está abrindo os meus olhos. Isso será como um marco de fé para o seu coração. Permaneça por perto, porque ainda há muitas palavras que podem fortalecer a sua caminhada, renovar a sua mente e trazer direção para os seus próximos passos.